Fala meu povão. Pro vídeo de hoje, escolhi um dos heróis mais antigos dos quadrinhos em geral, que marcou a história como uma figura de apoio, e se tornou um dos vigilantes mais interessantes da DC. Então vamos falar dos feitos do Asa Noturna, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Richard Grayson cresceu numa família de acrobatas no circo, mas durante uma de suas apresentações, houve um acidente, orquestrado por um mafioso que tinha ameaçado o dono do circo por dinheiro, que fez as cordas usadas pelos acrobatas se partirem, com eles falecendo e restando apenas o jovem Dick Grayson. Só que quem estava nesse mesmo show e investigou o ocorrido foi ninguém menos que o Bruce Wayne, que acabou se vendo na tragédia do jovem, e o adotou. Não muito tempo depois, Bruce revelou ao seu novo pupilo que era o Batman e decide treiná-lo para ser seu parceiro, o Robin, e assim eles não só prendem o criminoso responsável pela tragédia da vida do Dick, como eles se tornaram uma das duplas mais marcantes e clássicas da história. Porém, conforme os anos passaram e o acrobata cresceu, ele decidiu que estava na hora de não ser mais o ajudante do Batman, e sim algo próprio. Então, inspirado por uma lenda kryptoniana contada pelo Superman, Dick Grayson se tornou o vigilante Asa Noturna. Desde então, temos um dos heróis urbanos mais interessantes e bem feitos da DC, que até assumiu temporariamente o manto de Batman. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. E vamos lembrar, o Asa Noturna não tem nenhum poder, ele é só um ser humano, mas no auge do condicionamento por anos de treinamento intenso. Falando ainda nos seus feitos, reuni eles de forma mais geral, principalmente as lutas, o que levou mais tempo para fazer, então tratem de dar like nesse vídeo. Começando pelo básico, vamos ver sua força. Sendo um humano muito bem condicionado, o Dick é bem forte, fazendo um criminoso atravessar a porta trancada de uma van com um chute, quebrou uma camada grossa de gelo enquanto salvava uma criança de hipotermia, e ao ser congelado por uma estrutura de gelo que deixou seu corpo imobilizado, embora tenha feito esforço, ele conseguiu se libertar. Além disso, o herói mostrou a consistente capacidade de acertar pessoas com força o bastante para elas voarem contra objetos sólidos e paredes, e quebrar um concreto com o impacto. Então mesmo que não seja alguém que finaliza seus oponentes, os bandidos que apanham do Asa Noturna vão sair no mínimo com alguns ossos fraturados. Mas um feito bem considerável foi durante seu período como Batman, quando Dick conseguiu segurar a boca de uma orca para não ser feito de lanche pelo animal. Na durabilidade, o nível permanece bom. Graças ao seu traje reforçado, o vigilante aguenta mais dano que o normal, podendo passar por chamas de incêndios sem problemas sérios, e de acordo com ele mesmo, sua roupa é à prova de balas, pelo menos de baixo calibre, mas não impede de sentir a dor dos projéteis. Dick também sobreviveu a confrontos com aprimorados que eram super fortes, porque mesmo sendo jogado contra paredes e veículos, e os danificando com o impacto, ele ainda levantava pronto para a briga, podia doer mas não o bastante para ser derrubado. Na resistência de se cansar, já foi mostrado que o herói consegue malhar por pelo menos algumas horas. Na resiliência mental, o Asa Noturna mostrou uma força de vontade impressionante, pensando racionalmente e atacando o espantalho mesmo depois de ser exposto à toxina do medo usada pelo vilão, e quando foi injetado com algum psicotrópico muito forte, o Dick enganou seus captores para eles se aproximarem e deu uma cabeçada nos dois idiotas. Ele também resistiu contra controle mental no passado, não é imune mas não sucumbe facilmente aos efeitos, tanto que o vigilante já saiu de uma prisão psíquica na base da raiva, dando porrada no chão da ilusão até ela literalmente quebrar. Na verdade, antes do anel do Hal Jordan escolher ele como portador, Dick Grayson era um dos candidatos a ser Lanterna Verde, então sua força de vontade é no mínimo muito considerável. Na velocidade, podemos nos surpreender. Verdade seja dita, mesmo sem poderes o Asa Noturna é um dos heróis urbanos mais ágeis dos quadrinhos, esse cara tem uma agilidade realmente diferenciada, principalmente porque ele incorpora muita acrobacia nos seus movimentos. O Dick já alcançou um carro assim que o veículo começou a acelerar, isso na base da pirueta. Agora no tempo de reação, aqui ele joga na cara que é absurdamente ágil, é normal pro vigilante escapar de vários disparos de armas de fogo, não importa a arma, o calibre ou a distância, ele dribla e vai atrás do infeliz que vai ter o azar de ter alguns ossos quebrados, raramente quem mira no Asa Noturna acaba acertando de verdade. O herói chegou a se esquivar de pelo menos 4 tiros de um sniper que não estava tão longe, o coitado do mercenário deve ter pedido demissão no mesmo dia. Uma vez, o Dick até pegou o Wally West com uma das suas cordas enquanto o Flash corria, mas aqui é nítido que é algo bem extremo para ser considerado padrão para sua velocidade. Nos equipamentos, ele usa muitas coisas. O traje do Asa Noturna, além de ser à prova de balas, tem alguns adicionais, como a capacidade de dar choque, disparando uma voltagem que derruba seres humanos e até mesmo um gorila. Só que pelo que parece, o Dick não pode usar isso como quiser, tudo indica que é uma carga por vez. Foi mostrado que sua manga tem um laser, potente o bastante para abrir um cofre, e com algum dispositivo, ele já causou um pulso eletromagnético, que desliga qualquer coisa eletrônica por perto.
O herói também usa pequenos explosivos, que variam de potência mas podem danificar veículos, e emprega artefatos de atordoamento. Pelo menos uma vez vimos ele usar granadas de luz para cegar temporariamente, e que ainda emitiam frequência de ultrassom para zoar o equilíbrio dos adversários. Sua máscara ainda mostrou uma espécie de scanner biométrico, muito provavelmente para ver em infravermelho os sinais vitais, e ele também usa cabos reforçados, para prender ou resgatar pessoas e se balançar pela cidade. O herói já foi mostrado usando uma espécie de planador, que é no mínimo bem eficiente, já que ele disse que com esse meio de transporte, cobriu uma parte da cidade em 2 minutos. E claro, tem seus inestimáveis bastões, que podem emitir alguma quantidade de eletricidade para atordoar seus inimigos, ou se juntarem para formarem um único bastão longo. Na inteligência, ele é muito estudiante. Ainda que não seja um gênio igual o Batman, Dick Grayson ainda é um cara muito inteligente, e sabe se virar em algumas áreas. Uma vez, ele hackeou um terminal de uma nave alienígena, porque embora o comando de voz não fosse programado para inglês, o sistema conhecia tamaraniano, idioma da Estelar, uma das namoradas mais conhecidas do herói. E como um bom discípulo do Batman, o Dick é um investigador dos bons, tendo um diploma avançado em ciências forenses. No passado, com a ajuda da Bárbara Gordon, ele resolveu um caso de homicídio que tinha ficado 14 anos sem solução, e deixou os créditos para o detetive que tinha sido responsável pela investigação. E olha como o cara é brabo. De acordo com a Bárbara Gordon, o Asa Noturna já resolveu 4 casos dos mais procurados da América numa única manhã. O Batman ficou cheio de orgulho nesse dia. No combate, aqui ele brilha. O Asa Noturna é simplesmente um dos maiores artistas marciais dos quadrinhos, tanto pelo seu treinamento como Robin, pelo Batman, como por ter sido treinado por outros lutadores, como o Richard Dragon, que é meio que o equivalente do Shang-Chi na DC. Isso fez dele um lutador extremamente habilidoso, tanto que o Dick enfrentou vários ninjas da Liga dos Assassinos, uma das organizações mais letais da DC, derrubando eles como mais um dia normal sem tantos problemas. Dick tem um estilo de luta muito acrobático, técnico e fluido, conhece pontos de pressão do corpo, e sabe usar muito bem seus inestimáveis bastões, fazendo ricochete com eles. Além de ser bem inteligente em ler seus oponentes, prestando atenção na linguagem corporal para prever ações, e até sabe que o Batman tende a se esquivar para a esquerda e acertar pela direita quando luta. Agora em lidar com personagens famosos, o herói já derrotou o Jason Todd, quando esse último assumiu o manto de Batman, mas era violento demais para ser o Homem-Morcego, e os 2 discípulos do Bruce caíram na porrada para dar um basta nisso. Aqui, ambos se mostram uniformes, o Dick até acerta mais golpes, porém o Jason é inteligente em usar seus equipamentos e sabe ganhar espaço, o que prolonga o confronto. Porém, o clímax chega quando eles estão em um trem, e depois do Jason até prender seu adversário com sua capa, o Asa Noturna dá um chute que lança ele para a borda do vagão, e ali o Todd tem a oportunidade de subir, mas ele desiste, e se deixa cair no mar. O Grayson também já lutou contra o Exterminador, um dos personagens mais letais e bem treinados da DC, pelo menos 3 vezes. Na primeira delas, o confronto até que começa equilibrado, o Slade se mantém firme até o momento que o Vigilante começa a ficar mais focado, e usa mais da sua agilidade. Nisso o Asa Noturna aproveita que tá com a vantagem e sai do local, porque sua prioridade no momento era alcançar um morcego humano, e ele sai dali dando um olé no Wilson. Aqui, não tem vencedor porque os 2 não foram até o fim, mas dá pra ver que o Dick teve mais momentos de vantagem. Na segunda luta, o herói tava assumindo o manto do Batman, e eles lutam porque o alvo do Exterminador tá sob proteção do Vigilante. Nessa situação tanto o Batman quanto o Slade parecem mais nivelados, o Grayson tá pegando mais pesado que de costume, só que o mercenário não fica pra trás e também joga sério. Porém, os 2 são interrompidos por agentes que tentam ajudar o Batman, mas acabam sendo feitos de reféns pelo Wilson, com ele dizendo ao herói que ou salva os figurantes, ou continua lutando com ele. Nisso, o Dick consegue salvar os agentes de serem explodidos, e o Exterminador foge, o que novamente nos deixa sem vencedor, mas mostra uma luta mais equilibrada. Na terceira e mais recente, quando o Slade estava atacando os Titãs, a equipe do Asa Noturna, ele chamou o herói pro X1 e o Dick aceitou, com os 2 descendo a porrada um no outro e ainda mostrando que estão nivelados, até a hora que o Vigilante toma um breve momento de vantagem e acerta um golpe em cheio na fuça do Wilson, que cai no chão. Aqui é vitória pro Asa Noturna, o próprio Exterminador diz isso, só que ele ainda fala que os outros Titãs também vão enfrentá-lo, e o Grayson decide dar um basta querendo se sacrificar pelo time. Seu oponente aceita e vai disparar contra o herói de peito aberto, até a hora que o John Kent, filho do Superman, entrou no caminho do projétil e salvou o Dick. Nisso, o Exterminador chama o Superman Cyborg para lutar contra o John, só que ele recebe ordens telepáticas da Grande Escuridão, a entidade que tá ordenando que ele faça tudo isso, falando para eles recuarem, o que eles fazem. No passado, o Asa Noturna também venceu o próprio Ra's al Ghul, um dos maiores e mais experientes espadachins da DC, num duelo. No começo, a luta segue sem ninguém tendo uma vantagem real, até a hora que Ra's acerta o herói, que decide colocar o vilão no seu lugar, acerta ele com sua lâmina e o derruba com um chute. Foi um confronto breve, mas o próprio Ra's al Ghul oferece ao Grayson a espada que ele usou para derrotá-lo, o que o Dick recusa. E claro, o herói já saiu na mão com o Batman.
Nessa situação, o Bruce queria saber se seu pupilo ainda tinha resiliência e força de vontade, dizendo que a única regra é que o Dick vença, e eles simplesmente vão destruindo a Batcaverna conforme vão lutando, porque quando o Batman ataca, o Asa Noturna responde na mesma proporção, e eles ficam assim por um tempo. Os dois se jogam pra lá e pra cá, destroem o Batmóvel, até o momento que o Grayson decide que tá na hora disso acabar, e depois que o Homem-Morcego acerta um murro em cheio nele, o Dick devolve na mesma moeda e manda uma lapada no Bruce. Depois disso tudo e de estarem bem ferrados, eles decidem parar. Depois, o Asa diz que se lembra da regra de vencer, com o Batman assentindo, e depois o coitado do Alfred aparece, sabendo que sobrou pra ele limpar a bagunça. Depois disso tudo, podemos dizer com tranquilidade que o personagem é sim um dos melhores lutadores humanos dos quadrinhos. Nas fraquezas, vamos analisar. Verdade seja dita, ele não tem um ponto fraco específico além da limitação de ser um humano sem poderes. Por mais que seja extraordinário, o Dick ainda pode ficar doente ou ir de base como qualquer pessoa comum. Ele é mais inteligente e bem condicionado que o normal, mas ainda é um humano. Enfim, minha gente, é isso. Vimos como o Asa Noturna é extremamente competente e versátil em várias coisas. Ele pode ter começado como o primeiro Robin, mas Richard Grayson teve uma ótima trajetória nas suas histórias, ganhou seu próprio núcleo e se tornou um dos heróis urbanos mais marcantes, divertidos e carismáticos que a editora tem a oferecer. Que vejamos cada vez mais arcos com esse vigilante incrível. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!